Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre o transtorno da personalidade paranoide. Aproveite para tirar suas dúvidas sobre esse tema. Envie sua pergunta através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 3337 5886. Nós estamos em todas as redes sociais. Para se manter conectado conosco é muito fácil. No Instagram é @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial e o nosso canal no YouTube é Hit TV. Se inscreva e ative as notificações para não perder nada. Tem link de transmissão ao vivo para você continuar nos acompanhando mesmo fora de casa ou sem uma televisão aí à sua disposição. Faça isso pelo nosso canal da Hit no YouTube. E depois de cada programa, os vídeos sobem para a plataforma para você ver e rever a hora em que você quiser. Eu também estou nas redes sociais, espero sua participação sobre o programa de hoje e sugestão de tema para as nossas próximas entrevistas também. Sempre com o meu nome. No Instagram é @DeniseLuc e facebook.com/DeniseLuc. Hoje eu tenho o maior prazer de receber a psicóloga clínica, doutora Triana Portal. Doutora, obrigada por ter vindo. É uma alegria sempre te receber aqui. É uma alegria estar com você novamente. Muito obrigada pelo convite. E vamos lá falar sobre um transtorno de personalidade. A gente já falou outras vezes sobre outros transtornos, né? E agora a gente vai falar de um que a gente nunca falou, né? Nunca falamos. Sempre um tema diferente. Gosto muito quando a gente consegue abordar isso, porque nós já tivemos a oportunidade de falar de transtornos de personalidade. E aí a doutora sempre explica, e tem vários tipos, então é bom quando a gente consegue também destrinchar, e aí hoje trazer aqui o transtorno da personalidade paranoide. Mas para quem está em casa, pegou, está assistindo pela primeira vez, não pegou os nossos outros encontros aqui falando sobre transtorno de qualidade, explica então, doutora, o que é transtorno de personalidade, como é que a nossa personalidade é formada, então, né, para começar? Eu sempre acho importante a gente situar a personalidade, que assim, o nosso temperamento, que é algo que nasce com a gente, né? Então, a gente vem com determinadas características e elas também vão, assim, existe uma carga genética, pode existir uma carga genética ou não, ser coisas, né, que são próprias, exclusivas da gente, são traços que vêm já de nascença, vamos dizer assim. Então, esse é o temperamento. E o caráter é o conjunto das nossas vivências. Na verdade, é a interação do nosso temperamento com as nossas experiências, seja de família, com amigos, a nossa interação com o mundo, né, vai formando esse caráter juntando ao temperamento, né, então a forma como a gente veio, mas as nossas vivências, é o que forma a personalidade. E aí, assim, mas ainda assim, o que é a personalidade, né? É assim, a forma como a gente vê o mundo, como a gente entende o mundo, como a gente reage as trocas que a gente tem com as pessoas, o nosso comportamento. Então, é isso que define, né, assim, a nossa personalidade. Então, é o nosso jeito de sentir, de ver e de interagir com o mundo. Quando esse nosso jeito, né, de ser, ele destoa da maioria das pessoas com quem a gente convive, então ele causa algum ruído nas nossas relações, seja de trabalho, de família, né, conjugal. Se começa a ficar difícil, trazendo sofrimento para outras pessoas e para a própria pessoa, a gente pode pensar que existe um transtorno de personalidade, né? Então, assim, isso não é uma coisa assim, um juízo valorativo de tipo, não, se a pessoa não se adequa ou ela não está igualzinho, normativo à cultura, então essa pessoa tem transtorno. Não é isso, né? É um padrão que ele é estável, que a pessoa é sempre assim, né? E que traz prejuízo e sofrimento significativo, né, na vida da pessoa e das que essa pessoa convive.
Tem CID para transtorno da personalidade paranoide? Como é isso, assim, no meio médico, de saúde, de psiquiatria, psicologia? Sim, tem CID, tem também o código do DSM, que é internacional, né? Ambos os códigos, eles são, servem no mundo inteiro, né? Essa classificação, ela vai mudando através do tempo, né? Então, assim, a gente tem hoje em dia mais diagnósticos do que a gente tinha antigamente, e isso não é que a gente está patologizando tudo, é porque os estudos fazem com que a gente entenda melhor, né, os transtornos, as doenças, as síndromes, e que elas possam ser catalogadas, e esses diagnósticos eles facilitam, né, para o paciente receber um melhor tratamento. Então, é um direcionamento para o profissional, e para o paciente ele vai ser conduzido da melhor forma. Então, sim, né, é catalogado, existe uma CID para os transtornos de personalidade, que atualmente são 10, né, cada um tem o seu número, né, a letra e um número, e aí, assim, por causa da especificidade de cada um. Então, quando a gente hoje vai falar do transtorno de personalidade paranoide, a gente está falando de um dos grupos, né, dentro desses 10, né, que são de pessoas, assim, é um grupo junto com o esquizoide, né, o transtorno da personalidade esquizoide, esquizotípica, que elas guardam uma certa familiaridade e semelhança com a esquizofrenia, mas é uma entidade nosológica diferente, então é um transtorno diferente, né, mas ele, sim, tem coisas que são parecidas, principalmente da esquizofrenia paranoide. E como que essas pessoas funcionam, né, no dia a dia, né? E é importante dizer aqui que um transtorno de personalidade é um modo de ser da pessoa. Então, não é que ela teve, como em outros transtornos de humor, por exemplo, que a pessoa tem uma crise e ela começa a ter certas coisas e certos comportamentos diferentes. A pessoa é sempre daquele jeito, é estável e vai ser assim durante a vida toda, né? Ela não vai deixar de pensar e sentir e interagir com o mundo da forma que ela enxerga, que ela vê, né? Então, as pessoas que têm o transtorno de personalidade paranoide são pessoas assim, e elas convivem entre a gente, tá? Elas são pessoas muito desconfiadas, né? São pessoas que percebem perigo em tudo, né? Então, que as pessoas estão sempre tramando alguma coisa para elas, sempre tem algum interesse, são pessoas com de difícil convivência, por essa hipervigilância da pessoa e dificuldade de confiar, porque ela vai ver no amigo de trabalho, no colega de trabalho, ela vai ver que o colega está querendo copiar a ideia, que está querendo tomar o lugar, ou que está querendo criar uma situação para fazer com que ele seja exposto, envergonhado em frente ao chefe, por exemplo. Então, a gente pode, assim, elencar aqui diversas situações, mas é sempre assim, uma pessoa que ela está o tempo todo observando as pessoas e interpretando, seja olhares, falas, gestos, como algo maléfico, negativo e com a intenção de fazer algo de ruim para essa pessoa, né? Para quem sente isso. Uhum. Então, qualquer coisa. Então, se o colega está conversando com outro colega e dá uma risadinha, estão rindo de mim, né? Cochichou alguma coisa? É sobre mim que estão falando. Eu, né, vou... E ele cria armadilhas, assim, né? Armadilhas não, assim, situações para confirmar aquela suspeita, né? Então, eu vou deixar aqui esse documento para ver se ele vem e olha e mexe e põe em outro lugar. Então, assim, a pessoa está o tempo todo tentando confirmar que o que ele interpreta e acha é aquilo mesmo.
E o que acontece é que como essas pessoas acabam sendo difíceis, né, de lidar, algumas personalidades, quando interagem, responde de forma hostil, né? Não aguenta, não tem paciência, e aí ele confirma, tá vendo? Sabia que essa pessoa era assim, né? Não digo, é isso mesmo. Então, assim, mesmo quando ele é confrontado, aí, assim, esse confronto, ele não serve para a pessoa falar, não, olha, né, eu tô vendo coisa onde não tem. Não, realmente essa pessoa aí, ela tá mal intencionada e eu preciso tomar muito cuidado. Então, são pessoas rancorosas, né? Então, em família, por exemplo, coisa que a gente tem, né? Acho que todo mundo tem. É uma desavença com primo, com sogra, com alguém. Essa pessoa guarda aquilo, não esquece, ela vai lembrar de uma ofensa, o que ela interpretou como ofensa, que às vezes nem foi uma ofensa, né? Na mesa, sei lá, no aniversário de tantos anos do priminho. E aí ela põe essa pessoa num lugar ali de desafeto e não esquece. Então, são pessoas que têm muito rancor, dificuldade, né, de processar qualquer coisa, uma brincadeira, não aceitam críticas, né? Então, é aquele tipo de pessoa que critica, mas ele não aceita ser criticado, né? Nas amizades, as amizades são sempre muito superficiais, justamente porque eles têm dificuldade de se abrir, porque acha que tudo que falar a pessoa vai usar contra ele em algum momento, né? Então acaba não se aprofundando. Então, quando uma pessoa, até para, né, para fluir a conversa ou para aprofundar numa relação, pergunta alguma coisa pessoal, por exemplo, né? Aí a pessoa vai dizer, não, mas isso daí não é da sua conta, né? Por que você quer saber, por exemplo, né, sei lá, onde eu trabalho, ou né, o quanto eu ganho? Aí também seria até uma pergunta talvez um pouco invasiva, né? Mas dependendo do contexto, poderia fazer sentido, mas assim, para essa pessoa é sempre algo injustificado, né? Então, são pessoas que têm esse comportamento, né? Essa estrutura de personalidade muito invejosa também. E assim, mas aí você fala, mas como que você afirma que essas pessoas são invejosas? Porque elas tendem a superestimar e assim, ter muita atenção e deslumbramento com posição, poder... assim, tudo que é mérito e honra para alguém, eles veem isso com até questões materiais, né, como uma coisa muito desejável, né, e desejada. E assim, e eles sentem isso, não reconhecem que sentem inveja, né, mas eles acreditam que as pessoas sentem muita inveja deles. Então, eu não vou compartilhar o meu plano. Eu vou viajar, olha, eu estou prestes a ir a comprar um carro novo. Não vou compartilhar, porque essa pessoa é invejosa, essa pessoa vai tentar fazer com que dê tudo errado, essa pessoa... né? Então, assim, é sempre o outro é invejoso, o outro quer ser quem eu sou, né? E isso, assim, faz até a gente lembrar de outros transtornos de personalidade, de traços, né? De personalidade, assim, narcisistas até um pouco, assim, eles se sentem um pouco especiais, né? Então, assim, eu sei, eu não vou compartilhar tudo que eu sei. E esse se sentir especial é muito triste, porque acaba deixando a pessoa na solidão, né? Porque ele acha que ele sabe mais que o outro, são pessoas geralmente preconceituosas, né? Com minorias, né? Ou com quem ele... imagina ser, nem sempre mas assim, ele imagina que aquela pessoa não é tão inteligente, ou aquela pessoa não tem um cargo elevado na empresa que ele trabalha, uma pessoa que não tem muito destaque dentro da comunidade, eles assim simplesmente ignoram, né? Porque eles gostam de estar assim, né, perto de pessoas que se sobressaem, mas também ainda com aquela distância, né? Porque aquela pessoa me inveja, porque aquela pessoa vai me fazer mal.
E aí, assim, né, você me pergunta, mas assim, tem muita gente assim, né? E assim, eu também sou desconfiada de algumas coisas, principalmente se a gente passa por uma situação, né, que um amigo te trai de alguma maneira. Perfeito. E aí você te passa para trás, você fica mais cabreiro. Então, assim, vezes, não, né? eu era uma pessoa que confiava em todo mundo. De repente, assim, eu levei um susto com uma amiga muito querida que eu tinha em alta conta e aí, assim, né, aquilo me doeu demais. Eu passei a ser uma pessoa mais arisca e desconfiada com amigos. Aí eu te digo, mas assim, isso foi um trauma que me transformou, né, que me passou a olhar, assim, né, essa parte da interação com mais cuidado. Então, na verdade, eu não tenho um transtorno, porque antes eu vivia bem, né? E o transtorno, para a gente também classificar esse transtorno de personalidade paranoide, ele tem que estar presente em vários contextos. Então, assim, no trabalho, a pessoa trabalha, sei lá, num mercado, numa área muito competitiva em que realmente as pessoas estão ali para tomar ideia, para tomar lugar, muito, assim, que existe realmente, que pode ser uma coisa real, as dúvidas deles. Aí você fala, poxa, justifica, mas aí na família essa pessoa funciona bem, tem um bom relacionamento conjugal, com os amigos. Quando a coisa assim restrita a um contexto da vida, aí não é um transtorno. Agora, quando ela funciona assim em todos os contextos, não consegue confiar nem na esposa, no marido, no filho, aí você percebe que é uma coisa muito ampla e que não é assim justificado, né? Doutora, você falou, então, que hoje, claro, a gente tem maneiras de diagnosticar e, por isso, há mais diagnóstico, não é que acontece mais agora, que agora a gente diagnostica mais, entende isso? E você falou lá no comecinho que a nossa personalidade, ela é formada e um dos fatores aí que ajudam a formar são as nossas experiências, o meio em que a gente vive, né? Pensando num meio bem saudável, de saúde mental muito boa, onde você tem, e aí eu tô pensando na infância, uma criança que já comece, você me fala se esses traços já podem aparecer, mas onde o ambiente é muito favorável para que isso não cresça, é possível que isso fique ali minimizado quando o ambiente te ajuda ou não? De alguma forma, esses pais, essa família, eles vão enxergar que, olha, os amiguinhos da escola são diferentes, ele é diferente ou ela é diferente dos amiguinhos da escola, então isso vem de algum jeito, né? Isso aparece, desponta de algum jeito, como tem que ser? Ou você consegue dar uma diminuída, dar uma dosada ali, se o ambiente familiar, que é o nosso principal ali desde a infância, né, for muito saudável? Sim. É interessantíssima essa sua pergunta pelo seguinte, a gente chama de transtorno até porque, né, uma doença você sabe a etiologia, o que causou, o curso, né, como a doença se apresenta, né, e o prognóstico, o que vai ser, vai curar, não vai curar e tal. O transtorno, a gente não tem assim uma certeza, né, da etiologia, não é que não tem uma certeza, em tudo, né, em transtornos mentais, a gente atribui causas multifatoriais. Então, tem a ver a família, né, tem a ver o que veio com a pessoa geneticamente. Então, se você vem de uma família que já tem, né, histórico de esquizofrenia, de transtornos de humor, o que seja, você, né, pode, e alguns transtornos, eles são até mais invasivos, né, de você herdar, de herdabilidade. Então, você tem uma carga genética e aí você fala assim, poxa, mas aí a pessoa tem essa carga, mas ela tem um ambiente muito, muito favorável, muito bom, né? É certo que ela vai desenvolver, talvez de uma forma mais atenuada, né? A gente não consegue afirmar. Existem estudos americanos maravilhosos que eles pegam gêmeos, né? E assim, ou seja, com a mesma carga genética e colocam em famílias, em ambientes diferentes, né? E um desenvolve e o outro não. Mas também há pesquisas em que, mesmo esses gêmeos separados, eles acabam, e assim, um com uma família disfuncional, com um ambiente pouco propício para a pessoa, né, se desenvolver bem, e o outro
cenário quase que perfeito, e essas pessoas acabam desenvolvendo né, um transtorno de personalidade. Então, assim, a gente não tem como afirmar, mas lógico, né, e eu te digo aqui, né, que eu acho que isso vale para tudo, né? O ambiente em que você está, as experiências com a família de troca, as experiências, né, na primeira infância, principalmente, elas contam muito. Né? Então, assim, se você já tem uma base, você pode até ter vindo ali com alguma coisa que, né, que te deixa ali né, com essa predisposição, mas se você tem um rol, um acolhimento muito bom, maternal e de família, depois você tem uma vivência boa na escola, você tem amigos e você tem segurança, porque assim, quando falta a segurança, quando falta o afeto, quando faltam boas interações, você vai puxar essa tendência, vamos dizer, né, esse temperamento disfuncional, né, vai juntar com aquilo e aquilo vai crescer. Né? Da mesma forma como abuso, violência, né? Perdas importantes de entes queridos, ou já na vida adulta você perde o emprego, então a pessoa perdeu aquela segurança que ela tinha, que ainda estabilizava, né, aquela estrutura de personalidade, né, pode acentuar. Então, o que eu te digo é assim, em ambientes mais funcionais, talvez a gente tenha menos casos. Né? Mas a gente, né, não é uma coisa assim, não dá para afirmar, mas sim, sempre que você tenha algo positivo, você vai conseguir um melhor prognóstico. Até porque assim, esse acompanhamento também com o psicólogo pode vir mais cedo nesse ambiente onde os pais logo percebem, olha, a gente não tem um diagnóstico, não tem um nome, mas você está vendo uma diferença aí, leva, né? Então, sem esperar, porque muito se fala, mas transtorno de personalidade, faz diagnóstico, com que idade, a partir de que idade? Não necessariamente para começar a fazer uma intervenção ali, é preciso ter o nome, né? Você já começa e vai lidando com o que está aparecendo, não? Sim, sim. Legal. E aí, assim, você disse na infância, se são pais que observam mais, escolas com professoras que observam mais, ela vai perceber, então, no caso do paranoide, aquela criança que fica muito solitária, né, que não consegue interagir bem com as outras crianças, né, que, assim, tem um comportamento mais estranho, o que leva as outras crianças a às vezes reagirem, fazerem bullying, então fica aquela criança meio alvo, porque ela é estranha, porque ela se isola, né? Aí vem notas baixas em função, né, de desconforto que aquela criança vive. Então, se o professor atina e a família percebe também, né, é lógico que o tratamento e a observação de que existe algo ali disfuncional vai ser atendido muito mais precocemente. Perfeito. Vou me preparar para dar um recado, doutora, enquanto eu chego até lá. Então, explica pra gente qual o papel da família, e aí uma vez já diagnosticado, tá? Como que se convive com a pessoa que tem o transtorno de personalidade paranoide? Então, o papel da família, então, a gente já entendeu que tem ali nessa observação, né? De ajudar com essa informação também, até quando a ajuda médica chega, de saúde chega, né, ou com psiquiatra, ou com psicólogo, mas como é que convive com essa pessoa? Porque ela sabe que ela tem um comportamento ali que está fora do que seria o considerado ok para conviver, né? Dá para ser casada com uma pessoa que tem esse transtorno de personalidade? Fala desses desafios para a gente enquanto eu chego até lá, por favor, doutora. Então, aí a gente estava falando, né, dos sinais que a gente tem na infância e na adolescência, mas a gente tende a não diagnosticar transtorno de personalidade antes da maioridade ou dos 18 anos. Porque o início, de fato, das dificuldades e do prejuízo, ele vai se dar na vida adulta, né, no começo da vida adulta. E aí a pessoa ela não percebe, a gente chama de ego sintônico, né? A pessoa ela acha que os outros estão errados, que né, o comportamento, o sentimento, a forma dele de ver está ok,
Então, assim, eles geralmente não procuram ajuda. Nós estamos de volta hoje falando de transtorno de personalidade paranoide. Aproveita a oportunidade para tirar sua dúvida pelo nosso WhatsApp. O telefone é 11 33 37 5886. Nossa convidada, quem explica tudo para nós, é a psicóloga clínica, doutora Triana Portal. Antes de voltar para o nosso bate-papo, nesse que é o último bloco do Consulta ao Doutor de hoje, agora a gente volta para o bate-papo com a doutora Triana Portal. Tem perguntinhas, tem 2 perguntinhas juntas agora que a gente coloca no nosso WhatsApp. Vamos ver o que chegou para nós? Para esse último bloco, Gilberto aqui de São Paulo. Boa tarde, Denise, doutora Triana. O transtorno da personalidade paranoide pode ser genético ou hereditário? Obrigado. E a próxima pergunta é da Eliana Souza, também aqui de São Paulo. Boa tarde. O transtorno da personalidade paranoide, assim como a bipolaridade, são sinais acentuados e característicos em gêmeos? Obrigada, Eliana, pela sua pergunta. Vamos lá, então, doutora. Você já tinha explicado algo sobre hereditariedade da parte genética, que pode acontecer, mas não é o mais comum. Sim, não. A gente não pode, assim, a gente... alguma herdabilidade, né, de quem já tem familiares com algum transtorno, a esquizofrenia, no caso do transtorno de personalidade paranoide, pode contribuir, mas isso não é uma coisa, assim, dada como certa. Olha, né, na minha família teve esses casos, portanto, meu filho vai ser assim, ou eu sou assim porque na minha família eu tinha os casos. Isso tem, sim, um peso, né? Mas a gente não pode dizer que assim é uma coisa assim certa, né? Olha, então teve, eu vou ter também. Não, a gente tem que considerar outros fatores. Agora, da segunda pergunta, me corrija, por favor, se eu entendi errado, mas a telespectadora Eliana, ela associou o transtorno de bipolaridade e essa questão do nosso tema de hoje, transtorno de personalidade paranoide, à gemelaridade. Na verdade, você deu um exemplo de gêmeos por terem cargas, o DNA igual, né? Então, você tem o DNA igual, mas foi só uma maneira de dizer, eu entendi dessa forma, que pessoas com o DNA igualzinho desenvolveram ali a mesma doença. Então, que não dá para garantir que o ambiente, mesmo elas estando expostas em locais distintos, né, não dá para garantir que o ambiente evitaria a situação que já iria acontecer. Se eu estiver enganada, ela, pelo que eu entendi, associou a gemelaridade. E não é porque são gêmeos que têm qualquer tipo de transtorno. Não, de forma alguma. O que eu estava, na verdade, era citando que é muito comum em alguns países, né, principalmente nos Estados Unidos, eles fazerem pesquisas com gêmeos para justamente tentar entender, né, o quanto vem de herdabilidade genética, o quanto vem da pessoa, né, e o quanto é formado, né, durante a vida, durante a vivência dessas pessoas. Então, você pega pessoas que têm ali a mesma carga genética e você coloca ela para viver em lugares diferentes. Então, essa é uma boa forma de se estudar, né? Então, aí você fala, olha, tivemos resultados ali parecidos, mas isso não significa de forma alguma que gêmeos tenham sempre os mesmos transtornos ou doenças, nada disso, tá? É só um método de estudo que se faz. E eu comentei aqui de forma muito rápida, né? Talvez seja isso que tenha causado aí a confusão, mas eu só citei, na verdade, uma metodologia de pesquisa. Perfeito. Vamos lá, então, doutora. Queria que você falasse a diferença entre esquizofrenia paranoide, transtorno delirante e transtorno de personalidade paranoide. Porque o nome, né, os nomes para o leigo, então, eles são muito difíceis, né? Então, quando a gente fala qualquer coisa que paranoide, tanto quando ele está na esquizofrenia, quanto no transtorno de personalidade paranoide,
a gente costuma usar a palavra paranoico, paranoica, adjetivando alguém ali de maneira, às vezes, denegrir a imagem da pessoa. E aí isso confunde, até quando tá uma palavra parecida, né? Tá no nome aí de um transtorno, tá em algo ali mais oficial. Eu queria que você explicasse pra gente, porque parece que tá no mesmo lugar ali, mas você queria entender quais são as diferenças, porque alguém pode dizer assim, mas paranoide, eu tenho aqui um diagnóstico, mas não é um parente, tem alguém que eu conheço, mas não tá no transtorno de personalidade paranoide, tá na esquizofrenia paranoide. Sim, explica um pouquinho pra gente. Sim, isso é muito importante, né, essa pergunta. A gente falou há pouco tempo até de transtornos delirantes. E assim, existe uma prevalência grande de paranoia ou de delírios paranoides no transtorno delirante. E veja só, o transtorno delirante, ele não é uma esquizofrenia, ele está no espectro, mas ele não é um transtorno delirante. E o transtorno de personalidade paranoide é uma outra coisa, mas eles, vamos dizer assim, eles têm o mesmo tipo de preocupação, o mesmo tipo de suspeita, de modo de ser. Mas quando a gente fala de transtorno de personalidade, a pessoa não apresenta delírios nem alucinações. Então, assim, a pessoa tem, assim, o pé na realidade, o juízo de realidade, porém ela vê a realidade de uma forma diferente, né? No transtorno delirante, a pessoa já tem delírios. Então, assim, ela não tem a suspeita de que você quer fazer mal para ela tem a certeza, né? Ela tem teorias conspiratórias de que, né, alguém fez isso para que ela fosse mandada embora, ela tem certeza, né? Então, é um delírio que ninguém consegue tirar da cabeça dela, porque é um delírio, né? Na esquizofrenia, a gente tem delírios e alucinações, né? Ela não só acredita piamente que existe um complô, um plano, como ela ouve. Ela pode ouvir vozes, ela pode ver coisas, né? Então, assim, vamos dizer, se a gente não é assim, tá, que se classifica, mas assim, se a gente for dizer de forma bem grosseira, né, a esquizofrenia seria o último grau aí de um transtorno paranoide. E, inclusive, né, eu acho que no começo eu falei que há uma semelhança com a esquizofrenia paranoide, porque ele pode evoluir, vamos dizer assim. Tá bom. Né? Então, assim, pode acontecer de a pessoa escalar para uma esquizofrenia, né? E aí você fica também, aí tem aquela questão do diagnóstico, né? Mas a esquizofrenia veio primeiro, ou o transtorno veio depois, porque do jeito que eu falei, dá a impressão que é um caminho, que o prognóstico é esse, e nem sempre tá? Mas pode acontecer, né? Porque, assim, o que difere, então, delírios e alucinações, e eles podem, em algum momento, né, um estresse muito grande, né, uma perda muito significativa, ele evoluir. Mas isso também, assim, eu não tenho números para dizer, né, o quanto isso acontece, tá? Mas eles são muito parecidos, só que a ausência de psicose ou de transtornos psicóticos é o que difere. Doutora, eu estou imaginando aqui, aliás, você falou sobre isso, de pessoas que às vezes vão se isolar por tudo, né? Por todas essas características, essas pessoas vão se isolar. E existem muitas pessoas que têm vidas muito solitárias, né? Até pessoas que decidem sair do seio familiar, às vezes moram nas ruas. É uma característica, pode acontecer, é algo para a família também se preocupar, porque você falou que não é uma equação certa, de que a coisa vai progredir. Mas para quem não confia nem no profissional para buscar essa ajuda, é alguém que não tem nenhum tratamento para nenhum sintoma e simplesmente vai ali vivendo. Estou imaginando, de repente, uma propensão para o uso de drogas, álcool, né? Explica um pouquinho para a gente se está relacionado ou não, por ter uma vida solitária e também você não tem apego com nada, né? Você não tem um compromisso, você não tem que se encaixar ali minimamente num comportamento socialmente aceitável. Olha, assim, tem essa questão do isolamento social que pode ser um caminho, tá?
Mas a gente vê pessoas assim paranoides, né, muito inseridas na sociedade, mas aquele encrenqueiro, né? Então ele, por exemplo, está envolvido em vários processos, então eles cismam que o vizinho fez isso, né, encrenca com o vizinho, vai lá processar o vizinho, ou você falou alguma coisa que para ele, porque assim, eles vão interpretar cada vírgula e a sua entonação, então vai ser aquilo interpretado como injúria, então ele vai querer te processar por danos morais, né? Então são pessoas que muitas vezes assim continuam né, com a vida social, mas uma vida assim muito beligerante, muito difícil, né? Nos relacionamentos também, então é aqueles, né, casamentos cheios de problema por desconfiança, por ciúme, por falta de confiança, né? Então o outro já entra num relacionamento, o outro não, né? A pessoa com o transtorno, ela entra num relacionamento já pensando que o outro, olha, então eu não vou fazer um contrato pré-nupcial porque depois essa pessoa pode me trair, então eu não, né? Ou ela está se casando comigo porque tem interesse no que eu tenho ou o que eu posso prover, enfim, então já começa errado o relacionamento, né? Mas assim, não é uma tendência a isolar-se. Tá. Essa coisa de acabar sozinho é pela forma como as pessoas interagem. Então, assim, tem gente que não aguenta e vai embora, né? A família geralmente tolera, tenta, né? É o jeito dele mesmo de ser, né? Algumas empresas são mais tolerantes, outras mandam a pessoa embora, falam, essa pessoa não tem nenhuma possibilidade de trabalhar em grupo, então não é uma pessoa que pode ficar com a gente. Então, a vida profissional, mesmo que essas pessoas sejam super assim orientadas, né, para o dever, para fazer tudo direitinho, porque elas acham que elas são muito certas, né? Ela vê o defeito no outro, o outro que atrasa, o outro que não termina o trabalho direito, o outro que não é capaz, né? Mas ela se cobra também. Então, mesmo que ela tenha um bom desempenho, a dificuldade de relacionamento e socialização que ela tem acaba, às vezes, fazendo com que ela não tenha o mesmo sucesso profissional que ela teria se ela não tivesse esse padrão de desconfiança e de hostilidade e tudo isso, né? Mas pode ser que em algum momento essa pessoa acabe se isolando, porque ela desconfia de todo mundo, né? Então, assim, o relacionamento não adianta porque a pessoa vai me trair, os amigos não adianta porque eles estão interessados em alguma coisa, no trabalho realmente as pessoas só querem me passar a perna, e aí o isolamento vem dessa maneira. E pode também, né, acarretar em depressão, né, o uso de drogas e bebida alcoólica, né? Então, aí a gente fala que assim, a gente tem as comorbidades, né, que elas advêm dessa dificuldade, porque há sofrimento para quem vive com a pessoa, mas para a pessoa também, né? Porque ela vive, imagina uma pessoa que vive o tempo todo né, observando tudo e achando que o mundo é hostil e ruim, que vai fazer mal para ela, deve ser uma coisa bastante pesada, né? A ansiedade. E assim, essa pessoa ela não vai, né? Como eu disse ali, assim, ela não enxerga que ela tem um problema. Se ela chega para um tratamento, se ela vai para um profissional, é porque a família... Difícil para o profissional também, né? Sim, a família ou o chefe, né? A pessoa no trabalho falou, olha, ou você vai fazer uma terapia ou você vai perder o emprego. E a esposa, o marido, eu estou falando esposa porque é mais prevalente no sexo masculino, tá? Mas também tem mulheres. Então, vamos dizer, a esposa fala, olha, você tem que se tratar, porque senão eu não vou continuar nesse casamento. Mas a pessoa está fazendo aquilo pelo outro, ela não acha que ela precisa. E se ela não confia em ninguém, como que ela vai confiar no profissional? Exatamente. E a psicoterapia é importante no tratamento, Sim, a psicoterapia, na verdade, é o tratamento para transtornos de personalidade, porque não há remédio nenhum que mude a personalidade. É até importante as pessoas saberem isso, né? Que às vezes a pessoa tem um transtorno de humor, uma depressão e fala, eu vou tomar um remédio e vai mudar a minha personalidade. Não existe remédio que mude personalidade e vou dizer assim para você, nenhuma terapia que mude a personalidade. A terapia vai mudar a forma de comportamento, de interação do paciente com o mundo e com isso, né, facilita a vida dele e das pessoas, mas não que ele vá mudar.
aquela essência dele vai sempre existir. Que ele pegue um profissional que consiga, e acaba sendo, né, uma terapia mais demorada, porque assim, né, o psicólogo que for muito direto ao ponto e confrontar, ele perde o paciente. Então, para ele conseguir a confiança são em passos lentos, mas que ele consiga e mantenha um bom vínculo com essa pessoa, assim, é só para fazer a pessoa entender que ela precisa mudar algumas características, né, o seu modo de interagir com as pessoas e de se comportar para conviver bem, mas não vai conseguir mudar a essência dessa pessoa, tá? E medicação é importante em alguns casos para tratar sintomas, né? Então, sintomas de ansiedade, a depressão que possa coexistir, mas não trata a personalidade, né? Então, isso é importante. Agora, em casos leves, assim, né, assim, que não tenham comorbidades, a medicação, ela talvez nem seja necessária, mas a terapia, sim. Essa pessoa precisa, até porque, assim, a gente não fala em cura, né? A gente pode ter uma remissão. Eu acredito que em transtorno de personalidade é difícil. Alguns transtornos, com idade avançada, eles tendem a atenuar. Ah, então na idade avançada, na terceira idade, já poderia atenuar, mas sim, não tem garantias disso também. Não, mas nesse caso, né, do transtorno que a gente está falando, da família desses transtornos, né, paranoide, esquizoide, esquizotípico, no transtorno obsessivo-compulsivo, né, de personalidade, não existe essa, vamos dizer, essa caída ali no final, né? Essa atenuada, essa diminuição das características. Não, ele se mantém estável durante toda a vida. Vou ter que encerrar, você tem que voltar, né, doutora? Volte mais vezes, adoro os temas que a gente sempre propõe aqui para levar novidade ao público, né? Levar essa informação de qualidade. Eu vou deixar os contatos da doutora. O Instagram é @clinicaportalmorumbi. Clínica Portal Morumbi, e o YouTube você encontra Portal Triana. Tem vários vídeos de participações da doutora, várias entrevistas, muito conteúdo legal para você direcionar aí para essa área também no YouTube Portal Triana. Adoro te receber aqui, doutora. É um prazer ter você, que é uma amiga muito querida e uma profissional excelente. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Volte sempre. Obrigada a você que escolheu ficar bem acompanhado e bem informado aqui conosco hoje. Fique com Deus e a gente se encontra de novo amanhã. Tchau.